Meu avô me deu de presente sua empresa de 120 milhões de dólares, mas meu padrasto assumiu o controle. Sou Madison Parker, tenho 22 anos, e no mês passado meu avô Richard me presenteou com sua empresa de tecnologia avaliada em 120 milhões de dólares. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida rapidamente se transformou em um pesadelo quando minha mãe, Catherine, e seu novo marido, Robert, tentaram roubar tudo de mim. Nunca imaginei que minha própria mãe me trairia, especialmente depois de tudo que o vovô fez por nós. Mas quando ela me forçou a escolher entre minha herança e meu lar, o vovô soltou uma risada que fez Robert gelar. Para entender por que o vovô Richard me escolheu como sucessora, você precisa conhecer nossa história familiar. Fui criada principalmente por meu avô depois que meu pai, filho único de Richard, morreu em um acidente de carro quando eu tinha 10 anos. Minha mãe, Catherine, ficou devastada no começo, mas dentro de um ano já estava mais interessada na vida social do que em criar uma criança enlutada. Sua mãe lida com o luto de forma diferente. O vovô dizia sempre que eu chorava após Catherine faltar a mais um evento da escola. Ele nunca falava mal dela, mas os olhos dele mostravam decepção. Richard Parker era uma lenda na indústria da tecnologia. Ele fundou a Parker Innovations em sua garagem no início dos anos 80, com nada além de determinação e uma mente brilhante. Quando nasci, a empresa já valia milhões, e na minha formatura do ensino médio, ela havia se expandido internacionalmente, com uma avaliação superior a 100 milhões de dólares. Apesar do sucesso, o vovô sempre foi humilde e trabalhador. Dinheiro não define o caráter, mas Didi, ele me dizia. As ações, sim. Depois da morte do meu pai, eu passava os fins de semana e a maior parte dos verões na casa do vovô. Enquanto outras crianças da minha idade estavam no shopping ou em festas na piscina, eu acompanhava o Richard pelos corredores da Parker Innovations, absorvendo tudo o que podia sobre o negócio. Aos 16 anos, já ajudava com pesquisas básicas de mercado. Aos 18 já participava de reuniões de desenvolvimento. Os funcionários me viram crescer, muitos se tornaram como família. Me formei em administração de empresas com especialização em ciência da computação em Stanford, trabalhando na empresa todo o verão. O vovô nunca me pressionou para seguir seus passos, mas brilhava de orgulho quando demonstrei interesse. Você tem a mente do seu pai e a minha teimosia, ele dizia. Essa é uma combinação poderosa. Enquanto isso, minha mãe, Catherine, desfilava com uma série de namorados cada vez mais duvidosos. Catherine era linda e encantadora quando queria, mas tinha um gosto horrível para homens. Depois do meu pai, ela parecia atraída por tipos completamente opostos, espalhafatosos, irresponsáveis e muitas vezes oportunistas. Até que apareceu Robert Blackwell. Ele entrou em nossas vidas 6 meses atrás, quando minha mãe o levou para um jantar em família. Robert era diferente dos anteriores. A gerente de vendas da TechSérie, uma de nossas concorrentes, era polido, articulado e conquistou completamente minha mãe. O que Catherine não viu, mas o vovô e eu percebemos imediatamente foi o olhar calculista dele ao observar nossa casa. Fazer perguntas incisivas sobre a empresa e demonstrar mais interesse nas conexões de negócios do vovô do que em construir um relacionamento conosco. Não confio nesse homem, o vovô me disse em particular após o jantar. Ele não está aqui pela Catherine. Mas minha mãe estava encantada. Em 3 meses estavam casados em uma cerimônia luxuosa que Robert de alguma forma convenceu Catherine a pagar sozinha. Fui dama de honra, forçando um sorriso enquanto via os olhos de Robert constantemente mirando os convidados ricos que o vovô havia convidado. Depois do casamento, Robert largou o emprego, dizendo que queria focar em ser um homem de família. Começou a aparecer nos eventos da empresa sem ser convidado, se apresentando como parte dos negócios da família Parker. Funcionários me ligavam confusos depois que ele pedia relatórios confidenciais ou tentava participar de reuniões estratégicas. Nesse período, a saúde do vovô começou a piorar. Ele nunca se recuperou totalmente de um infarto sofrido 2 anos antes, e o estresse de ver Robert rondando sua obra de vida como um abutre só piorava. Comecei a assumir mais responsabilidades na empresa, aprendendo tudo o que podia com o vovô enquanto ainda tínhamos tempo. Não estou preocupado com a empresa, Maddi, ele me disse uma noite enquanto revisávamos relatórios trimestrais em seu escritório. Estou preocupado com você. E com sua mãe quando eu me for. Eu garanti a ele que sabia cuidar de mim, mas nós dois sabíamos que Catherine era vulnerável à manipulação, especialmente de homens como Robert, que pareciam ter uma habilidade incomum de identificar e explorar suas inseguranças. O que eu não sabia na época era que o vovô já havia colocado um plano em ação, um que forçaria todos nós a mostrar nossas verdadeiras faces. Meu aniversário de 22 anos chegou em um sábado de setembro perfeito. O vovô insistiu em organizar uma pequena comemoração em sua propriedade, embora sua ideia de pequena envolvesse 50 convidados. O imenso jardim estava decorado com luzes cintilantes e um quarteto de jazz tocava perto da piscina. A lista de convidados incluía familiares, amigos próximos e vários executivos importantes da Parker Innovations.
Catherine e Robert chegaram com aquele atraso calculado, minha mãe deslumbrante em um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muita gente. Robert usava um terno sob medida e aquele sorriso ensaiado que nunca chegava aos olhos. Feliz aniversário, querida, disse Catherine, me dando 2 beijos no ar. Você está linda. Robert, não acha que ela está linda? Robert assentiu, os olhos já varrendo a multidão em busca de contatos de negócios importantes. Muito bonita. Aquele ali é o Walter Tim da Tech Venture Capital? Engoli a vontade de fazer um comentário sobre as prioridades dele e agradeci por terem vindo. Durante toda a noite, notei Robert abordando vários executivos, travando conversas que os deixavam visivelmente desconfortáveis. Minha prima Nathalie me puxou para o lado depois de escapar de uma dessas interações. Seu padrasto acabou de me perguntar quanto eu achava que o tio Richard valia no total, ela sussurrou. Tipo, quem pergunta isso? Por volta das 9 da noite, o vovô chamou a atenção de todos ao bater levemente no copo. A multidão silenciou enquanto ele se dirigia ao centro do pátio, apoiando-se levemente na bengala. Apesar da fragilidade física, sua voz continuava forte e imponente. Primeiro vamos todos desejar um feliz aniversário à minha linda neta, ele começou, conduzindo o coro de parabéns. Corei, ficando ao lado dele enquanto todos aplaudiam. A Madison é a luz da minha vida desde o dia em que nasceu, continuou o vovô. Depois que perdemos o pai dela, meu filho, ela se tornou ainda mais preciosa para mim. A voz dele falhou um pouco, e eu apertei sua mão. Hoje, quero fazer um anúncio, disse ele, endireitando os ombros. Depois de 50 anos à frente da Parker Innovations, decidi que é hora de me aposentar. Um burburinho se espalhou pelo jardim. Era novidade para todos, inclusive para mim. Olhei para ele, surpresa, mas ele apenas piscou para mim. Uma empresa precisa de sangue novo, ideias frescas e integridade inabalável para prosperar no mercado atual. Fui abençoado por ver Madison crescer e se tornar uma jovem brilhante e trabalhadora, que entende não apenas o negócio, mas também o coração e a alma da Parker Innovations. Meu coração começou a disparar ao perceber onde isso estava indo. Do outro lado do jardim, vi Robert prestando atenção pela primeira vez na noite, abandonando sua conversa pela metade. Portanto, como presente de aniversário para Madison, estou transferindo a propriedade majoritária e o controle da Parker Innovations para ela com efeito imediato. Gritos e exclamações ecoaram ao nosso redor. Fiquei paralisada, chocada, enquanto o vovô sorria orgulhoso para mim. Os executivos da empresa que me conheciam desde criança começaram a aplaudir, seguidos rapidamente pela maioria dos convidados. Meus primos trocaram olhares que misturavam surpresa e inveja, mas meu foco estava em minha mãe e Robert. O sorriso de Catherine estava tenso, os olhos arregalados de surpresa, e algo mais. Raiva? Confusão? Robert nem se deu ao trabalho de esconder a reação. O rosto ficou vermelho escuro, o maxilar travado de forma tão intensa que dava para ver um músculo se contraindo na bochecha. Richard, isso é bastante inesperado, disse Catherine, com a voz artificialmente leve enquanto se aproximava. Não deveríamos discutir esses assuntos familiares em particular? O sorriso do vovô não vacilou. Não há nada para discutir, Catherine. A papelada já está finalizada. Meus advogados estão aqui com todos os documentos. No momento exato, Walter Freeman, advogado do vovô há mais de 30 anos, se adiantou com uma pasta de couro. Está tudo em ordem, Richard. Só falta a assinatura da Madison para concluir a transferência. A próxima hora passou como um borrão. Assinei documento após documento, minha mão tremendo levemente à medida que a magnitude do que estava acontecendo começava a pesar. Uma empresa de 120 milhões de dólares agora era minha responsabilidade. Os executivos vinham me cumprimentar, muitos com entusiasmo genuíno. Seu pai teria tanto orgulho. Susan Tin, nossa diretora de tecnologia, sussurrou enquanto me abraçava. Durante tudo aquilo, eu continuava flagrando Robert sussurrando furiosamente com minha mãe, cujo disfarce de comemoração estava se desmanchando a cada minuto. Eu sabia que eles não deixariam isso passar sem lutar, mas por um instante, permiti-me sentir o peso e o deslumbramento do presente extraordinário do vovô. Enquanto a festa seguia ao nosso redor, o vovô me levou até um canto tranquilo do jardim. Você está chateada comigo por não ter te avisado? Ele perguntou, com os olhos brilhando. Chocada seria mais apropriado admitir. Vovô, você tem certeza disso? É a obra da sua vida. Ele segurou minhas mãos. Maddi, estive te preparando para isso a vida inteira. Você entende o que a Parker Innovations representa. Não se trata apenas de lucros, mas de inovação que melhora vidas. Confio em você para levar isso adiante mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. A confiança dele me encheu os olhos de lágrimas. Eu não vou te decepcionar, prometi. Eu sei que não vai, ele disse, então olhou por cima do meu ombro para Robert, que agora estava no bar, tomando seu terceiro uísque. E não se preocupe com os abutres. Passei a vida lidando com homens como ele. Essa frase enigmática deveria ter sido meu primeiro sinal de que o vovô já antecipava tudo o que estava prestes a acontecer.
Os últimos convidados foram embora por volta da meia-noite, deixando apenas a família e a enorme casa do vovô. Eu estava ajudando a equipe a limpar a cozinha quando Catherine me encurralou, com Robert atrás dela como uma nuvem carregada. Precisamos conversar, ela disse com a voz seca. No escritório. Agora. Eu o segui, sentindo que o confronto que vinha se formando a noite inteira estava prestes a explodir. O vovô já havia se recolhido, alegando cansaço após a longa noite. Robert fechou a porta do escritório com uma força desnecessária. O cômodo acolhedor, forrado de livros e sempre reconfortante, de repente parecia claustrofóbico. O que diabos foi aquilo? Exigiu Catherine, andando de um lado para o outro em frente à escrivaninha do vovô. O presente de aposentadoria do vovô, ao que parece respondi tentando manter a voz firme. Fiquei tão surpresa quanto vocês. Isso é completamente irresponsável, interveio Robert, abandonando o tom comercial e assumindo algo mais ríspido. Você mal saiu da faculdade. Não tem como administrar uma empresa desse porte. Endireitei os ombros. Trabalho na Parker Innovations desde os 16 anos. Conheço a empresa por dentro e por fora. Catherine fez um gesto de desdém com a mão. Trabalhar nos verões enquanto estuda está longe de ser o mesmo que gerir toda uma operação. O que é por isso que Robert disse, aproximando-se. Decidimos que eu assumirei como CEO enquanto você aprende o básico. A audácia me deixou momentaneamente sem fala. Desculpa, o quê? Faz todo sentido, continuou Catherine, como se tivessem ensaiado aquilo. Robert tem experiência executiva. Ele cuidará do dia a dia enquanto você termina sua formação. De jeito nenhum, disse com firmeza. O vovô me nomeou proprietária e CEO. A papelada já foi assinada. Está feito. A fachada de razoabilidade de Robert se desfez por completo. Escuta aqui, sua princesinha mimada. Essa empresa precisa de liderança experiente, não de uma garotinha brincando de empresária só porque o vovô teve pena dela. Robert, exclamou Catherine, embora parecesse mais incomodada com o tom do que com o conteúdo. Não, Catherine. Ela precisa ouvir isso, ele disparou. Seu avô é um velho sentimental tomando decisões irracionais. O conselho nunca vai aceitar você como CEO. Vão rir da sua cara. Minhas mãos tremiam de raiva, mas mantive a voz firme. O conselho me conhece desde pequena. Muitos deles já me parabenizaram e ofereceram apoio. Apoio que vai sumir quando perceberem que você está totalmente perdida, ele zombou. Seja razoável, Madison. Deixe que eu cuido da parte empresarial. Você pode manter o título e aproveitar os lucros. Naquele momento tudo ficou claro para mim. Robert havia planejado isso desde o início. Casar com minha mãe, se infiltrar na família, conquistar a confiança do vovô, e então tomar a empresa. Ele só não esperava que o vovô o contornasse completamente e me desse tudo diretamente. A resposta é não, disse com firmeza. Eu sou a proprietária e CEO da Parker Innovations. O vovô me escolheu. Não você. A expressão de Catherine endureceu. Isso não é só sobre você, Madison. É sobre o legado da nossa família. Robert e eu estamos tentando te proteger de cometer um erro terrível. Roubando minha empresa? Perguntei incrédula. Não é roubo quando é da família, Robert rebateu. Mas se você quiser dificultar. É assim que vai ser. Ou você aceita nossa ajuda para administrar a empresa, ou pode arrumar suas malas e sair desta casa. Fiquei olhando para minha mãe, esperando que ela contradissesse esse ultimato absurdo. Mas ela não disse nada. Você me expulsaria porque eu não deixei o seu marido de 5 minutos tomar conta da minha herança? Perguntei, com a voz falhando levemente. Os olhos de Catherine brilharam. Esta casa também é minha, Madison. E Robert é meu marido. Se você não consegue respeitar nossa posição nesta família, então sim, você deveria sair. A traição cortou fundo. Minha própria mãe, escolhendo esse homem em vez de mim. Tudo bem, disse eu, com a voz quase num sussurro. Eu vou. Não seja dramática, suspirou Catherine. Basta aceitar a proposta do Robert e todos nós podemos seguir em frente como uma família. Que família, hein? Murmurei, me virando para a porta. Quando estendi a mão para a maçaneta, uma risada baixa veio da entrada. Todos viramos para ver o vovô parado ali, ainda com as roupas da festa, apoiado na bengala, mas com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Ora, ele disse, com a voz levemente irônica. Que discussão de família interessante, não? Robert ficou visivelmente pálido. Richard, estávamos apenas discutindo a transição. Eu ouvi exatamente o que vocês estavam discutindo, interrompeu o vovô. E devo dizer, Robert, que você mostrou sua verdadeira face muito antes do que eu esperava. Não é um homem paciente, hein? Ele entrou na sala com o olhar voltado agora para minha mãe. Catherine, estou decepcionado, embora não surpreso. Pai, por favor, começou Catherine. Mas o vovô levantou a mão. Madison, disse ele, virando-se para mim, vá arrumar uma mala. Não porque você está sendo expulsa, mas porque vai dormir na minha casa de hóspedes esta noite. Amanhã, colocamos o plano B em prática. Plano B? Repetiu Robert pela primeira vez parecendo preocupado. O sorriso do vovô foi frio.
Você realmente achou que eu entregaria o trabalho da minha vida sem salvaguardas contra abutres como você, Robert? Estou no mundo dos negócios há mais tempo do que você está vivo. Ao sair da sala, ouvi o vovô dizer calmamente aos dois: vocês cometeram um erro grave. E pela manhã, vão entender o quão grave foi. Saí da casa com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com a presença firme do vovô atrás de mim, senti algo mais também. Os primeiros sinais de uma raiva justa que me sustentaria no que estava por vir. A casa de hóspedes na propriedade do vovô era maior que a casa principal de muita gente, mas naquela noite parecia vazia e fria, apesar do luxo. Mal dormi, revendo o confronto inúmeras vezes na minha cabeça. Pela manhã, minha tristeza havia se transformado em determinação. Minha mãe havia feito sua escolha. Agora eu faria a minha. O vovô chegou pontualmente às 8, carregando uma pasta grossa e vestindo o que os funcionários chamavam de roupa de guerra, seu terno mais elegante, reservado para negociações importantes. Dormiu bem? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Nem um pouco, e admiti, servindo café para nós dois. Ótimo, ele assentiu, me surpreendendo. Raiva e indignação são combustíveis melhores do que complacência. Você vai precisar desse fogo hoje. Durante o café da manhã, o vovô me contou o que havia acontecido nas 3 semanas desde que Robert e minha mãe voltaram da lua de mel. Robert vinha se reunindo sistematicamente com membros do conselho, sugerindo que a saúde do vovô estava afetando seu julgamento. Ele havia contatado o cliente-chave, se apresentando como o futuro da liderança da Parker, e até começou a sondar um comprador para a empresa, uma grande firma de tecnologia conhecida por desmontar aquisições e vender seus pedaços. Como você sabe de tudo isso? Perguntei, atônita. Os olhos do vovô brilharam. Porque mandei investigá-lo desde o dia seguinte ao pedido de casamento com a sua mãe. Ele deslizou várias fotos pela mesa. Robert se reunindo com executivos da nossa concorrente, a DG Future. Robert de mãos dadas com uma mulher que não era minha mãe. Robert apertando a mão de Jeffrey Collins, o CEO famoso por aquisições OX. Robert Blackwell nem é o nome verdadeiro dele, continuou o vovô. É Robert Schwartz. Ele já trocou de identidade 2 vezes. A especialidade dele é se casar com mulheres ricas, tomar o controle dos bens e depois desaparecer com tudo que puder converter em dinheiro. Fiquei chocada. A mamãe sabe? A expressão do vovô suavizou. Sua mãe vê o que quer ver. Sempre foi assim. Ele explicou que precisávamos agir rápido. Apesar da transferência legal da propriedade, Robert já estava se movendo. E até o meio-dia daquele dia, eu descobriria o quão agressivas essas ações seriam. Quando cheguei à sede da Parker Innovations, meu cartão de acesso foi recusado. O segurança, um novo contratado que não me conhecia, recusou-se a me deixar entrar sem autorização. Liguei para Susan Tin, nossa diretora de tecnologia, que desceu para confirmar minha identidade, com uma expressão de confusão e preocupação. Houve um memorando. Ela explicou enquanto subíamos no elevador até o andar executivo, de Robert Blackwell, identificando-se como CEO interino por nomeação familiar. Dizia que todas as decisões executivas precisavam da aprovação dele até que o conselho revisasse a transição. Fechei as mãos em punhos. Ele não tem autoridade nenhuma aqui. A maioria de nós sabe disso, disse Susan com cautela. Mas ele tem o apoio da Catherine e tem sido muito persuasivo com alguns membros mais novos do conselho. A situação era pior do que eu imaginava. Robert havia tomado posse da antiga sala do meu pai, que agora seria minha, e se instalado ali como se pertencesse ao lugar. Quando o confrontei, ele sorriu aquele sorriso treinado. Que bom que veio, Madison. Precisamos discutir seu papel durante esse período de transição. Saia da minha sala, declarei friamente. O sorriso dele endureceu. Sua mãe e eu conversamos com vários membros do conselho. Eles estão preocupados com seu nível de experiência. Até que isso seja resolvido, eu estarei supervisionando as operações. Isso não é decisão sua para tomar. Vamos deixar o conselho decidir na reunião emergencial que convoquei para amanhã, respondeu ele com suavidade calculada. Enquanto isso, por que você não acompanha alguns chefes de departamento? Aprenda o funcionamento da empresa do jeito certo. Eu estava sendo tratada como estagiária na minha própria empresa. Quando tentei acessar o sistema executivo, descobri que minhas credenciais haviam sido restringidas. No meio da tarde, um e-mail foi enviado a todos os funcionários informando que durante a transição de liderança, todas as decisões departamentais precisavam da aprovação de Robert. Durante 3 dias esse pesadelo continuou. Robert trocou as fechaduras de vários escritórios. Catherine ligava para membros do conselho, expressando preocupações sobre minha estabilidade emocional. Rumores começaram a se espalhar de que eu estava sendo afastada por inexperiência, ou até mesmo por supostos problemas com drogas. Alguns funcionários que demonstraram apoio a mim foram realocados para projetos indesejados. Eu estava morando na casa de hóspedes do vovô, sem poder voltar para a casa da minha mãe, onde vivia desde a faculdade. Cada noite eu voltava derrotada e furiosa. A cada manhã, o vovô perguntava calmamente: "Está pronta para reagir?"
No quarto dia, finalmente desabei. Eles estão vencendo, vovô. Ele está fazendo todo mundo se virar contra mim. Até pessoas que me conhecem a vida toda estão começando a duvidar de mim. O vovô baixou o jornal e me encarou com firmeza. Já terminou de sentir pena de si mesma? A franqueza dele me pegou desprevenida. O quê? Madison, você achou que assumir uma empresa de 120 milhões de dólares seria fácil? Que todos aceitariam uma mulher de 22 anos como chefe sem colocar isso à prova? Isso não é só sobre o Robert. Este é seu primeiro desafio de liderança. Ele se inclinou para a frente. A forma como você vai reagir agora vai definir toda a sua carreira. Você pode se render a um vigarista ou pode se levantar e provar por que eu escolhi você. As palavras dele doeram, mas também acenderam algo em mim. Qual é o plano B? Perguntei finalmente. O vovô sorriu, e não foi o sorriso carinhoso de avô, mas aquele sorriso afiado, quase predatório, que o tornará uma lenda nos negócios. E achei que você nunca fosse perguntar. Naquela tarde, o vovô revelou que os documentos de transferência de propriedade continham várias cláusulas que nem Robert nem minha mãe sabiam. Embora eu fosse dona de 70% da Parker Innovations, o vovô havia mantido 25% para si, e os 5% restantes estavam com acionistas públicos. Mas a cláusula mais importante ele me mostrou no papel. Apontou para a seção 23B, onde estava claramente escrito: nenhuma transação financeira superior a 10 mil dólares, nenhuma contratação ou demissão de cargos executivos e nenhuma reorganização estrutural poderia ocorrer no primeiro ano de transição sem o consentimento expresso por escrito de Madison Parker e Richard Parker. Ele não pode acessar os fundos da empresa sem as nossas assinaturas, percebi. Exatamente, assentiu o vovô. O Robert pode se sentar naquela sala o quanto quiser, mas não pode fazer nada que realmente importe. Além disso, o vovô vinha preparando os principais executivos havia meses. Susan Tin, nossa CTO, James Wilson, nosso CFO, e vários outros funcionários veteranos haviam sido informados discretamente de que eu assumiria o comando. Eles haviam sido instruídos a fingir colaboração com Robert, enquanto documentavam cada passo dele. A empresa foi leal a mim por décadas, explicou o vovô. A maioria dos veteranos da empresa atravessaria o fogo pela família Parker. Eles estavam apenas esperando para ver se você lutaria pela sua herança ou se desistiria. Naquela noite, o vovô me apresentou a Martin Ross, um advogado corporativo especializado em defesa contra aquisições hostis. Juntos formulamos nosso contra-ataque. A reunião emergencial do conselho que o Robert convocou para amanhã, disse Martin sorrindo. É o palco perfeito para o nosso propósito. Enquanto finalizávamos a estratégia, senti algo mudar dentro de mim. A dor e a traição ainda estavam ali, mas agora serviam de combustível para uma determinação que eu nem sabia que tinha. Robert achava que estava lidando com uma garota inexperiente que ele poderia intimidar e manipular. Estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Mais uma coisa, disse o vovô ao encerrarmos o planejamento. Sua mãe. Minha mandíbula se contraiu. O que tem ela? Ela está errada, mas não é má, disse ele gentilmente. Robert a manipulou, assim como tentou manipular todos ao redor. Lembre-se disso amanhã, tudo bem? Assenti, embora perdoá-la parecesse impossível naquele momento. O dia seguinte seria sobre salvar minha empresa. A reconciliação com minha mãe, se é que possível, teria que esperar. A sala do conselho da Parker Innovations ocupava todo o último andar da sede, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Às 9 horas da manhã, todos os 12 membros do conselho estavam sentados ao redor da enorme mesa de carvalho, junto com executivos-chave e a equipe jurídica da empresa. Robert estava na cabeceira, tradicionalmente a cadeira do meu avô, com minha mãe ao lado. Ele usava um terno sob medida caríssimo e uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Entrei com o vovô e Martin Ross, e nossa presença claramente surpreendeu a sala. Richard, disse Robert, levantando-se um pouco atrapalhado. Não esperávamos que viesse, considerando seus problemas de saúde. Minha saúde está ótima para isso, respondeu o vovô com leveza, sentando-se no meio da mesa. Eu me sentei ao lado dele com Martin do outro lado. Robert se recompôs rapidamente. Que bom que estão aqui. Como eu estava prestes a explicar ao conselho, estamos diante de um período delicado de transição. Embora a herança da Madison seja, claro, legalmente válida, existem sérias preocupações quanto a colocar toda a empresa sob uma liderança tão inexperiente. Alguns membros do conselho assentiram, especialmente os mais novos que não conheciam bem nossa família. Robert continuou detalhando sua proposta de liderança temporária, que na prática lhe daria o controle, enquanto me relegava a um papel simbólico. Quando terminou, olhou ao redor com expectativa. Acredito que esse compromisso atende melhor aos interesses de todos e garante a estabilidade da empresa. Alguma objeção? Perguntou com um tom que sugeria que qualquer oposição seria irracional. Sim, disse claramente levantando-me. Eu me oponho completamente. Todos os olhares se voltaram para mim. O sorriso de Robert se contraiu. Madison, entendo que isso seja emocional para você.
Isso não tem a ver com emoções, interrompi. E isso tem a ver com fatos. Fatos que este conselho precisa conhecer antes de tomar qualquer decisão. Assenti para Martin, que distribuiu pastas para cada membro do conselho. Dentro vocês encontrarão informações detalhadas sobre Robert Blavel, ou devo dizer, Robert Schwartz. O rosto de Robert perdeu a cor enquanto eu continuava. Há documentação de 3 casamentos anteriores, todos com mulheres ricas. Todos terminaram em menos de 2 anos, com Robert saindo com uma boa parte dos bens. Vocês também encontrarão provas de reuniões dele com nossos concorrentes e potenciais compradores da Parker Innovations. Membros do conselho começaram a murmurar enquanto folheavam os documentos. Minha mãe parecia confusa, depois cada vez mais horrorizada à medida que lia. E isso é um absurdo, balbuciou Robert. São invenções. Tudo foi verificado por múltiplas fontes, interveio Martin calmamente, incluindo boletins de ocorrência feitos por 2 ex-esposas. Continuei. Robert vem planejando isso desde antes de se casar com minha mãe. O objetivo dele nunca foi ajudar a administrar esta empresa, foi desmembrá-la e vender o que sobrar para o maior lance. Susan T., nossa CTO, tomou a palavra. Posso confirmar que o Sr. Blackwell acessou arquivos confidenciais de desenvolvimento de produtos sem autorização e entrou em contato com pelo menos 3 potenciais compradores. James Wilson, nosso CFO, acrescentou. E ele também solicitou acesso em comum às nossas contas no exterior e fez perguntas detalhadas sobre a velocidade de liquidação de certos ativos. Robert se levantou abruptamente. Isso é um ataque coordenado ao meu caráter. Catherine. Você vai deixar que falem do seu marido desse jeito? Perguntou Robert. Minha mãe estava encarando as fotos na pasta à sua frente, imagens de Robert com outra mulher, tiradas apenas 3 semanas antes, além da documentação mostrando que ele já havia transferido dinheiro de contas pessoais dela para as dele. Seu rosto estava lívido. Isso é verdade? Ela sussurrou olhando para ele. Antes que Robert pudesse responder, o vovô pigarreou. Há mais uma coisa que o conselho precisa entender. Ele fez um sinal para Martin, que distribuiu outro documento. Este é o acordo completo de transferência de propriedade, explicou o vovô. Notem a seção 23B, que exige autorização conjunta minha e da Madison para qualquer decisão significativa da empresa durante o primeiro ano de transição. O presidente do conselho, William Taylor, que conhecia o vovô há 30 anos, ajustou os óculos enquanto lia. Então, essencialmente, Robert não tem nenhuma autoridade real para implementar nenhuma das mudanças que propôs. Nenhuma, confirmou o vovô. A Madison é dona de 70% da empresa. Eu mantenho 25%. Os 5% restantes são públicos. O Robert é dono de exatamente 0%. A fachada de Robert finalmente desabou. Seu velho manipulador, você armou tudo desde o começo. Eu protegi minha empresa e minha neta, respondeu o vovô com calma. Algo que qualquer dono responsável faria. A reunião mergulhou no caos. Robert gritava acusações enquanto os membros do conselho cochichavam em choque. Minha mãe continuava sentada e imóvel, encarando as provas da traição de Robert. William Taylor finalmente chamou a atenção de todos. Acredito que já ouvimos o suficiente. Esta reunião emergencial foi convocada para discutir preocupações com a liderança, e creio que essas preocupações foram completamente esclarecidas. Ele olhou ao redor da mesa. A menos que haja objeções, proponho que reconheçamos formalmente Madison Parker como CEO da Parker Innovations com efeito imediato, com Richard Parker atuando como conselheiro conforme especificado no contrato. A votação foi unânime, até mesmo os aliados recentes de Robert o abandonaram. Ao final da reunião, Robert saiu furioso em direção à porta, parando apenas para sussurrar entre os dentes. E isso não acabou. Ainda sou casado com sua mãe. Ainda tenho influência. O vovô ouviu e se colocou entre nós. Na verdade, Robert, suas coisas já foram retiradas da casa da Catherine. As fechaduras foram trocadas, e os papéis do divórcio estão sendo preparados. Ah, e você talvez queira verificar suas contas bancárias também. Qualquer transferência que você tenha feito com fundos da Parker foi congelada sob investigação. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos de Robert. Ele olhou para minha mãe em busca de apoio, mas ela virou o rosto, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. A segurança vai te acompanhar para fora, eu disse, acenando para os seguranças que esperavam do lado de fora da sala. Não se preocupe em recolher suas coisas do escritório. Elas foram embaladas e serão enviadas ao seu advogado. Enquanto Robert era escoltado, ainda protestando, virei-me para os membros do conselho e executivos que observavam tudo com expressões de choque e admiração. Quero agradecer a todos pelo apoio, disse, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Sei que muitos de vocês têm preocupações com a minha experiência, e essas preocupações são válidas. Tenho muito o que aprender, mas fui criada dentro desta empresa. Entendo seus valores e sua visão. E prometo que vou trabalhar mais do que qualquer um para honrar o legado do meu avô enquanto levo a Parker Innovations para o futuro.
Um a um, eles vieram apertar minha mão ou oferecer palavras de encorajamento. Susan T me abraçou com força. Seu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou. Quando a sala esvaziou, fiquei sozinha com vovô e minha mãe, que parecia completamente destruída. Me desculpa, Madison, ela soluçou. Eu nunca imaginei, nunca pensei que ele faria isso. Eu queria continuar com raiva, queria que ela sentisse a dor da traição. Mas olhando para ela naquele estado, viu que o vovô tentou me dizer. Ela não era má. Era apenas frágil, manipulada por um mestre da enganação. A gente conversa depois, mãe, disse, sem aceitar nem rejeitar o pedido de desculpas. Acho que você precisa de um tempo para digerir tudo isso. Ela assentiu com lágrimas nos olhos e saiu acompanhada pela assistente do vovô, que a levaria para casa. Você lidou muito bem com tudo isso, disse o vovô assim que ficamos a sós. Tanto com Robert quanto com sua mãe. Afundei numa cadeira de repente exausta. Ainda não consigo acreditar que conseguimos. O vovô se sentou ao meu lado. Isso foi só o começo, Madison. Administrar esta empresa vai significar enfrentar desafios como esse regularmente, embora, com sorte, não vindos de membros da família. Olhei para o horizonte da cidade. A magnitude da minha nova realidade começou a se instalar. Estou com medo, vovô, confessei. Ele segurou minha mão, o aperto ainda firme apesar da idade. Que ótimo! O medo mantém você alerta. Mas lembre-se do que fez hoje. Lembre-se de como se impôs por si mesma e pela empresa. É por isso que eu escolhi você. Não porque é minha neta, mas porque tem coragem para fazer o que precisa ser feito. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade, não um sorriso forçado ou valente, mas um sorriso genuíno. E agora? Qual é o próximo passo? Agora, disse o vovô, levantando-se e apontando para a sala do CEO, visível pela parede de vidro, você se muda para sua sala e começa a trabalhar. Você tem uma empresa para comandar. As 2 semanas seguintes foram uma correria, enquanto eu oficialmente assumia o controle da Parker Innovations. Apesar da aprovação formal do conselho, eu sabia que muitos funcionários e clientes estavam adotando uma postura de esperar para ver em relação à minha liderança. A breve, porém destrutiva, passagem de Robert havia semeado dúvidas que eu precisava enfrentar de imediato. Meu primeiro ato oficial como CEO foi convocar uma reunião geral com todos os funcionários. De pé diante de centenas de pessoas no auditório principal, meu coração batia acelerado, mas mantive a voz firme. Muitos de vocês me conhecem desde que eu era criança correndo por esses corredores, comecei. Outros só me conhecem como a neta do Richard. Hoje quero me apresentar oficialmente como sua CEO e compartilhar minha visão para o nosso futuro juntos. Apresentei meus planos para a empresa, expandir nossas linhas de produtos inovadores, fortalecer os serviços principais, investir mais em pesquisa e desenvolvimento e criar uma cultura corporativa mais inclusiva. Reconheci abertamente minha juventude e inexperiência. Não vou fingir que sei tudo, disse a eles. Mas sou inteligente o suficiente para ouvir os especialistas desta sala, todos vocês. Meu avô construiu esta empresa com base em inovação e integridade. Pretendo honrar esse legado ao mesmo tempo em que trago uma nova perspectiva para os desafios que virão. A resposta foi cautelosamente positiva, com os funcionários mais antigos sendo os primeiros a demonstrar apoio. Passei os dias seguintes reunindo-me com os chefes de departamento, ouvindo mais do que falando, e começando a construir os relacionamentos que seriam cruciais para meu sucesso. Enquanto isso, Robert não estava saindo em silêncio. Apesar de estar proibido de entrar na empresa, começou a contatar clientes, espalhando rumores sobre instabilidade na Parker Innovations. Alguns dos nossos clientes mais conservadores expressaram preocupação de que o drama familiar pudesse afetar seus contratos. Ele está tentando derrubar o valor das ações, observou o vovô enquanto jantávamos e discutíamos a situação. Clássica tática de predador corporativo. Cria-se incerteza, observa-se a queda no valor e então, entra-se com aliados para salvar a empresa. Mas ele não pode comprar ações, apontei. Ele não tem dinheiro próprio e nós congelamos tudo que ele tirou da mamãe. Nunca subestime um homem desesperado, advertiu o vovô, especialmente um que foi humilhado publicamente. O aviso dele se mostrou profético. 3 dias depois, James Wilson, nosso CFO, entrou na minha sala esbaforido e pálido. Temos um problema, disse ele, deslizando um tablet sobre minha mesa. A DG Future acabou de anunciar que está lançando uma tentativa de aquisição hostil. Eles estão oferecendo aos acionistas um prêmio de 20% sobre o valor atual das ações. A DG Future era nossa principal concorrente, a mesma empresa onde Robert havia trabalhado antes de conhecer minha mãe. A conexão não era coincidência. Eles nomearam o Robert como consultor especial da equipe de aquisição, continuou James. Ele está alegando ter conhecimento íntimo das nossas vulnerabilidades financeiras. A notícia foi como um golpe físico. A DG Future era maior do que nós, com bolsos mais fundos. Uma batalha prolongada de aquisição poderia esgotar nossos recursos e desviar nossa atenção do que realmente importava.
Pior ainda, nossos acionistas públicos, detentores daqueles 5% cruciais, poderiam se sentir tentados pela oferta. Convoquei uma reunião de emergência com nossa equipe executiva e jurídica. O clima era sombrio enquanto avaliávamos nossas opções. Podemos implementar uma poison pill, sugeriu Martin, referindo-se a uma estratégia de defesa que tornaria as ações proibitivamente caras para aquisição. Isso nos protegeria temporariamente, observou Susan Tin, mas também pode assustar investidores e clientes. Vai parecer desespero. Enquanto a discussão continuava, percebi que pensava menos em estratégias corporativas e mais em Robert. O que ele realmente queria? Vingança, com certeza, mas também dinheiro e status. O homem tinha um ego que precisava ser alimentado o tempo todo. Tenho outra ideia, disse finalmente. Uma que dá ao Robert exatamente o que ele quer, só que não da forma que ele espera receber. O plano se concretizou nas 48 horas seguintes. Quando o CEO da DG Future, Victor Reynolds, solicitou uma reunião para discutir a proposta de aquisição, surpreendi todos ao aceitar imediatamente. A reunião foi marcada para a manhã de sexta-feira na nossa sede. Victor chegou com sua equipe de executivos e advogados, e Robert, com um sorriso presunçoso no rosto em seu novo papel de consultor especial. Recebi todos na nossa maior sala de conferências, onde o vovô e nossa equipe executiva já os aguardavam. Os olhos de Robert se estreitaram ao ver que minha mãe também estava presente, sentada em silêncio num canto da sala. Obrigada por terem vindo, comecei com cordialidade. Antes de discutirmos sua proposta de aquisição, achei que vocês gostariam de ver algo. Fiz um sinal para James, que iniciou um vídeo na tela grande. Mostrava Robert num bar de hotel com Victor Reynolds 3 meses antes mesmo de Robert pedir minha mãe em casamento. Posso conseguir informações internas sobre o novo projeto de criptografia quântica da Parker, dizia Robert na gravação. Richard Parker confia em mim. Assim que eu me casar com a Catherine, é só questão de tempo até eu ter acesso a tudo. Victor parecia desconfortável na gravação. Isso soa como espionagem corporativa, Robert. A DG Future não opera assim. Chame como quiser, respondeu o Robert gravado dando de ombros. Estou oferecendo todo o plano de P contra barra ID deles numa bandeja de prata. Tudo o que preciso é de um cargo e uma porcentagem quando isso acabar. Parei o vídeo e me virei para Victor. Temos mais 6 gravações como essa documentando as tentativas do Robert de vender informações confidenciais para diversos concorrentes. Gostaria de ver essas também? O rosto de Victor endureceu. Ele se virou para Robert. Você me disse que tinha preocupações legítimas sobre a estabilidade financeira da Parker. Não mencionou nada sobre segredos comerciais roubados. Robert suava agora. Victor, isso claramente foi manipulado. Eles estão desesperados. Já registramos queixas criminais por espionagem corporativa e tentativa de fraude, interrompi, deslizando um documento pela mesa. Esta é uma cópia para seus registros, Sr. Reynolds. Não acreditamos que a DG Future tenha autorizado as ações do Robert, mas queríamos que estivessem totalmente informados antes de continuar qualquer negociação de aquisição. Victor Reynolds era um tubarão nos negócios, mas havia construído a DG Future com reputação de competição agressiva, porém legal. A possibilidade de ser associado à espionagem claramente o alarmou. O papel do Sr. Blackwell como consultor da DG Future está encerrado, com efeito imediato, anunciou ele levantando-se. E acredito que devemos adiar qualquer discussão de aquisição até uma revisão interna completa. Robert se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. Nós tínhamos um acordo. Que você violou ao não divulgar informações materiais, respondeu Victor com frieza. Minha equipe jurídica entrará em contato quanto às possíveis implicações legais. Enquanto a equipe da DG Future deixava a sala, Robert se voltou contra mim, completamente descomposto. Você acha que venceu? Isso não acabou. Eu ainda tenho cópias de documentos confidenciais. Vou vendê-los para quem pagar mais. Na verdade, você não tem, disse Susan Tin. Aqueles arquivos confidenciais que você baixou, monitoramos todos os acessos. O que você tem são falsificações elaboradas que criamos assim que percebemos o que estava fazendo. Qualquer concorrente que usar aquelas informações cometerá erros de milhões de dólares. O rosto de Robert perdeu toda a cor quando percebeu a gravidade da sua falha. Além disso, disse minha mãe, falando pela primeira vez ao se aproximar dele, os papéis do divórcio já foram protocolados com base em fraude, com provas das suas tentativas de roubar tanto de mim quanto da empresa. Não haverá acordo. Robert olhou desesperado ao redor da sala, sem encontrar qualquer sinal de empatia. E isso não é legal. Vocês não podem me incriminar assim. Incriminar? Perguntei com inocência. Todas as gravações mostram você tentando cometer crimes de forma voluntária. Todos os documentos foram acessados com suas credenciais. Cada conversa aconteceu exatamente como apresentamos. O vovô finalmente falou com a voz calma, mas carregada de décadas de autoridade. Você tentou roubar o legado da minha neta e a confiança da minha filha.
Você realmente achou que eu não protegeria as duas? Nesse momento, os seguranças entraram acompanhados por 2 policiais. Robert Blyvel? Disse um dos oficiais. Temos um mandado de prisão por tentativa de espionagem corporativa e fraude. Enquanto Robert era levado algemado, ainda protestando sua inocência, a sala ficou em silêncio. O confronto que vínhamos construindo durante semanas havia finalmente chegado ao fim. Terminando não com uma aquisição corporativa, mas com a derrota completa de Robert. Minha mãe se aproximou de mim, hesitante. Madison, eu não espero perdão. Mas, eu a interrompi com um abraço, surpreendendo nós duas. A raiva que eu carregava não havia sumido, mas vê-la enfrentar Robert me lembrou que ela também foi vítima. Vamos trabalhar nisso, mãe, disse em voz baixa. Um dia de cada vez. Ao olhar para a nossa equipe executiva, pessoas que apostaram em apoiar uma CEO de 22 anos, senti uma onda de determinação. Agora vamos voltar ao trabalho. Temos uma empresa para administrar. Enquanto todos deixavam a sala, o vovô ficou me observando com aquela mistura de orgulho e avaliação que eu já conhecia bem. Muito bem, disse ele simplesmente. Você não apenas protegeu a empresa. Fez isso de um jeito que fortaleceu sua posição diante do conselho, dos funcionários e até mesmo dos concorrentes. Afundei numa cadeira, sentindo o fim do efeito da adrenalina daquele confronto. E aprendi com o melhor. O vovô sorriu. Não, Madison. Você está fazendo do seu jeito. E é exatamente assim que deve ser. 3 meses após o confronto dramático com Robert, eu estava mais adaptada ao meu papel como CEO da Parker Innovations. A transição não havia sido perfeita. Cometi meus erros de principiante e enfrentei o ceticismo de analistas do setor que questionavam se uma jovem de 22 anos poderia liderar efetivamente uma empresa de 120 milhões de dólares. Mas a cada semana que passava, eu ganhava mais confiança nas minhas decisões e conquistava o respeito dos funcionários, que viam meu comprometimento com o aprendizado e a escuta ativa. Os problemas legais de Robert se multiplicaram rapidamente. Após sua prisão, investigadores descobriram evidências de esquemas semelhantes com outras 2 famílias ricas em estados diferentes. Agora, ele enfrentava várias acusações de fraude e provavelmente passaria alguns anos na prisão. O escândalo apareceu brevemente nas notícias de negócios, mas nossa forma transparente de lidar com a situação acabou reforçando a reputação da Parker Innovations por sua integridade. Meu relacionamento com minha mãe estava se reconstruindo lentamente. A traição havia sido profunda, mas como vovô previu, ela não era maldosa. Apenas profundamente falha e facilmente manipulada por alguém que havia estudado suas vulnerabilidades. Ela havia começado terapia para entender seu padrão de relacionamentos destrutivos e estava fazendo esforços genuínos para reconstruir nossa confiança. Fui uma péssima mãe, ela admitiu durante uma difícil conversa de jantar no meu novo apartamento. Coloquei minhas necessidades à frente das suas muitas vezes. Nem sempre, lembrei a ela, recordando momentos de conexão genuína da minha infância, mas o suficiente para virar um padrão. Ela sentiu, triste. Estou tentando entender o porquê. Minha terapeuta acha que estou tentando preencher o vazio que seu pai deixou com homens que jamais poderiam estar à altura. Não era uma desculpa, mas uma explicação, e isso me ajudou a começar a perdoá-la. Combinamos jantares semanais em território neutro onde poderíamos reconstruir, pouco a pouco, o que havia sido quebrado. Na empresa comecei a implementar mudanças que honravam o legado do vovô, mas nos impulsionavam para o futuro. Nosso primeiro grande lançamento sob minha liderança, uma plataforma aprimorada de cibersegurança que estava em desenvolvimento há anos, superou as projeções de vendas em 30%. Eu havia defendido uma abordagem de marketing mais agressiva, que o vovô inicialmente questionou, mas acabou apoiando. E inovação não é só sobre produtos, disse a ele enquanto celebrávamos o sucesso do lançamento. É sobre como nos apresentamos ao mundo. A saúde do vovô havia melhorado drasticamente depois que o estresse causado pelas maquinações de Robert foi eliminado. Embora oficialmente aposentado, ele ainda vinha ao escritório 3 vezes por semana, oferecendo conselhos quando solicitado, mas cada vez mais deixando que eu liderasse sozinha. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ele uma noite enquanto revisávamos os relatórios trimestrais no escritório de casa. Ver você tomando decisões que eu nunca teria tomado, boas decisões que nem teriam me ocorrido. É aí que eu sei que fiz a escolha certa. 6 meses após assumir o controle, convoquei a equipe executiva para apresentar minha visão abrangente para o futuro da Parker Innovations. A estratégia incluía expansão para mercados emergentes, investimentos pesados em pesquisa de inteligência artificial e a criação de uma fundação para apoiar a educação STEM para estudantes carentes. A Parker Innovations foi construída com a crença de que a tecnologia deve melhorar vidas, disse a eles. Quero que reforcemos essa missão, não apenas através dos nossos produtos, mas também com nossa responsabilidade social corporativa. Susan Tin, que havia se tornado uma mentora valiosa, sorriu com aprovação. Richard construiu uma grande empresa, disse ela.
mas acho que você pode construir algo ainda maior. Naquela noite, organizei um jantar no meu apartamento para a equipe principal que permaneceu ao meu lado durante a crise. Vovô, Susan, James, Martin e alguns outros aliados essenciais. Enquanto saboreávamos a sobremesa na minha varanda com vista para a cidade, levantei um brinde. A todos vocês que acreditaram em mim quando tinham todos os motivos para duvidar, disse. Eu não estaria aqui sem o apoio de vocês. A Madison contrapôs o vovô, erguendo a taça mais alto, que provou que não precisava do apoio de ninguém, mas o conquistou mesmo assim. Mais tarde, quando os convidados já estavam de saída, minha mãe apareceu de surpresa. Ela não havia sido convidada, sabia que esses laços profissionais ainda eram novos e frágeis demais para serem complicados com dramas familiares. Mas ela trazia uma notícia que não podia esperar. O divórcio foi finalizado, anunciou mostrando os papéis. E decidi doar o valor do acordo para uma fundação de apoio a vítimas de fraudes financeiras. Foi um pequeno gesto, mas cheio de significado. A primeira vez que eu me lembre em que minha mãe colocou os outros à frente de si mesma. O gesto não apagava o passado, mas abria uma porta para um novo tipo de futuro no nosso relacionamento. Depois que todos se foram, o vovô permaneceu na varanda olhando as luzes da cidade. Em que está pensando? Perguntei, aproximando-me. No seu pai, ele admitiu. Ele teria tanto orgulho da mulher que você se tornou. A menção ao meu pai trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Ainda sinto falta dele todos os dias. Eu também, disse o vovô em voz baixa. Mas vejo ele em você. A integridade, a criatividade. E vejo também a força da sua avó. Ele se virou completamente para mim. Quando te entreguei a empresa, não foi só porque você é da família. Foi porque você representa o melhor de todos nós, e ainda algo totalmente seu. A jornada desde aquela festa de aniversário até este momento tinha sido difícil e dolorosa. Mas ali, ao lado do meu avô, senti uma paz que não experimentava há meses. A traição me forçou a amadurecer mais rápido do que eu esperava, a encontrar forças que nem sabia que tinha, e a realmente compreender a responsabilidade que vinha com minha herança. As lições mais importantes que aprendi e percebi, são aquelas que você não encontra em escola de negócios. Confie nos seus instintos, mas verifique tudo. Esteja preparada para a traição, sem se tornar cínica. Mantenha sua posição, mesmo quando isso significa estar sozinha. E talvez a mais importante, completou o vovô, assentindo, é que família não é apenas sobre sangue, mas sobre quem permanece ao seu lado quando isso realmente importa. Quando ele foi embora naquela noite, fiquei sozinha olhando a cidade onde a Parker Innovations se tornou um nome respeitado. Meu avô me deu mais do que uma empresa. Ele me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou e do que sou capaz. O caminho à frente não seria fácil. Eu cometeria erros, enfrentaria novos desafios e continuaria lidando com o ceticismo. Mas agora eu sabia, com absoluta certeza, que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasci para fazer.